em logo, né? Isso. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Pessoal, gostaria só de confirmar se vocês estão nos ouvindo, nos vendo aqui. Se alguém puder dar um ok aí pra gente nos comentários. Boa tarde, Cláudia, Marcos, Daniel, Byron. Todo mundo tá me ouvindo aí, pessoal? Tudo ok? Então, beleza, vamos dar início então. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo ao vivo nesse webinar. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Felipe Alonso, assessor de comunicação da DF Previcon, e hoje é um tema muito importante para você, participante do Plano DF Previdência, e para a gestão da DF Previcon, que é o processo eleitoral 2022. E para esse bate-papo eu estou aqui com a diretora-presidente da Fundação, Regina Dias, e o presidente da Comissão Eleitoral e assessor jurídico da Fundação, Fernando Costa. Então, pessoal, antes de começar o webinar, eu gostaria de agradecer a todos pela participação e peço que enviem suas dúvidas via chat do YouTube e nos nossos canais de comunicação, que iremos respondê-las no final da apresentação. Então agora eu passo a palavra para a nossa diretora-presidente, Regina Dias. Já tá saindo, Felipe? Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Obrigada pela participação de todos aí nesse importantíssimo webinar aqui sobre o processo eleitoral. Eu sou Regina Dias, sou a diretora-presidente aqui da DF Previcon há 4 anos já, desde a nossa fundação. Esse já é o meu segundo mandato. Divido a diretoria aqui com o Daniel Ewald, que vocês que estão participando, já são participantes do plano, já devem conhecer aí de palestras que a gente faz nos órgãos de vocês. E a gente está aqui coordenando, junto com a Comissão Eleitoral, esse processo de 2022, que já é o nosso segundo, tá? Mas a Comissão Eleitoral, a diretoria, nós não somos os atores mais relevantes aqui. Os mais relevantes são vocês, participantes do plano. Essa eleição é para vocês e eu vou, ao longo desse webinar, vocês vão entender a importância de vocês estarem junto com a gente aqui nesse momento, que é a coroação da relevância de vocês para o plano de benefícios DF Previdência, tá bom? Esse processo eleitoral é para escolher um cargo para o Conselho Deliberativo e um cargo para o Conselho Fiscal. E daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor a diferença entre esses órgãos e por que um cargo para cada conselho, já que esses órgãos são maiores que isso, né? Então vamos começar falando um pouquinho aqui da DF Previcon. Como vocês que são participantes do plano já sabem, a DF Previcon é a entidade fechada de previdência complementar que foi criada pelo GDF para fazer a previdência daqueles servidores, então, que entraram depois de 2019 ou que entraram antes e migraram de regime, né? E o GDF é o patrocinador. Por quê? Quando você entra no nosso plano de benefício, você tem o patrocínio do GDF, você contribui e ele contribui para você também na sua conta aqui com paridade de tudo que você contribui. E isso é importante porque esses são os principais atores aqui da Previdência Complementar. Você que investe o dinheiro da sua Previdência aqui com a gente e o patrocinador, que é o GDF e os outros órgãos aqui do DF, que contribuem junto com você. Vocês vão fazer essa gestão conjunta aqui da DF Previcon, tá?
Então, todos esses servidores que entraram a partir de 2019 e também a DF Previcon está aberta para o que a gente chama de participante individual. São aqueles servidores que entraram antes de 2019 e não quiseram migrar, ou aqueles que ganham abaixo do teto do regime geral de 7 mil e querem se inscrever no plano e aí não tem o patrocínio do GDF, mas eles podem participar aqui do nosso plano de benefício e mais, podem participar inclusive dessa eleição. Então, se você está na dúvida, se abre um PGBL lá fora ou se vem aqui para a DF Previcon, aqui você pode participar dos nossos conselhos e gerir a sua própria previdência, o que já é um atrativo a mais, tá bom? Como vocês já devem conhecer, a DF Previcon ela não é um órgão público do Distrito Federal. Ela é uma entidade de direito privado, que tem autonomia jurídica, administrativa, um orçamento próprio e vive dos seus próprios recursos. Isso é muito importante porque, inclusive, é por isso que a gente está fazendo essa eleição. A DF Previcon, ela não é um órgão governamental nem faz parte da administração pública, ela se faz uma autogestão, né? E ela é regulada por, além das regras do GDF como um todo, que ela é regulada pelas normas federais da Previdência Complementar. A Previc é o nosso órgão regulador. Então, por isso que para participar desse conselho aqui, tem regras diferentes do que seria para participar de um conselho de uma estatal do GDF, né? A gente aqui tem requisitos maiores até para que seja conselheiro, porque isso vem de normas federais de toda a Previdência Complementar, tá? E essa autonomia administrativa, ela é exercida justamente por uma, que a gente chama na Previdência Complementar de gestão compartilhada, né? De um lado, a gente tem os patrocinadores, que no nosso caso aqui é o GDF, e do outro, os servidores públicos que são participantes do plano e que confiam seus recursos aqui pra gente, tá? Os órgãos máximos da gestão aqui da DF Previcon são o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, justamente os órgãos aos quais vocês podem concorrer, tá bom? Cada órgão desse apresenta um número de membros. O Conselho Deliberativo tem 6 membros e o Conselho Fiscal 4 membros. E como a gestão é paritária, a metade dos membros do Conselho Deliberativo é eleita entre os participantes. Então, hoje nós temos 3 conselheiros que foram eleitos por uma eleição direta em 2020. No caso do Conselho Fiscal, temos 2 conselheiros que foram eleitos em eleição direta. E agora vai vagar uma vaga para cada um desses conselhos, tá bom? O Conselho Deliberativo, para vocês que estão pensando em se candidatar e não sabem muito bem qual é o perfil ao qual vocês se adequam melhor, o Conselho Deliberativo, ele é o órgão máximo de administração da DF Previcon. Ele que toma as principais decisões sobre investimentos, sobre a administração da instituição aqui, as questões administrativas, como da empresa DF Previcon, né? E também ele que decide sobre as regras do plano de benefícios. Inclusive, nosso regulamento teve uma revisão importante esse ano, que foi encabeçada aí por esse novo conselho eleito entre aqueles que já estão no plano, tá? Então, o Conselho Deliberativo é como se fosse um conselho de administração de uma SA, de uma empresa. Ele toma as decisões principais das políticas que vão gerir essa entidade, tá bom? Já o Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da entidade. Então, ele é o fiscal, ele é o xerife, né? Ele que fiscaliza a gestão financeira e de investimentos da fundação e, então, ele que acompanha tudo o que acontece. E também temos também a diretoria executiva, que, como eu expliquei, somos eu e o Daniel, né? Somos 4 diretorias, mas 2 diretores, porque nós acumulamos algumas funções, porque somos uma entidade jovem e ainda começando aí, né? Então, mas a diretoria executiva ela não é eleita entre os participantes, ela é eleita pelo próprio Conselho Deliberativo. Então, você que está pensando em se candidatar ao Conselho Deliberativo, isso inclusive é uma das decisões da qual você vai participar, né? Nomear e escolher os diretores da fundação que vão fazer aí a gestão do dia a dia do seu plano de benefícios, tá bom? E os patrocinadores? Bom, os patrocinadores da DF Previcon são 4. São o Poder Executivo, a Defensoria Pública, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas. Isso é muito importante porque nessas eleições as regras têm a ver com de qual patrocinador é a origem do participante que está concorrendo, né? Então, na nossa eleição, os representantes eleitos, eles são eleitos com base em proporcionalidade do tamanho do seu patrocinador. Então, o patrocinador que tem mais volume de recursos aplicado aqui, ou mais participantes, que hoje é o Poder Executivo,
os votos dos candidatos do Poder Executivo vão ser ponderados pela participação do Poder Executivo. Isso é um detalhe muito importante. O outro é que o regulamento eleitoral da DF-Previcon, ele veda que sejam eleitos 2 representantes do mesmo patrocinador. Por isso que essas eleições não vão ter, alguns órgãos não vão poder concorrer. Na eleição de 2020, nós tivemos, a regra da Previdência Complementar, a regra federal, é que o Conselho tem que ser renovado parcialmente a cada 2 anos. Por isso, na nossa primeira eleição, nós tivemos representantes eleitos por um mandato de 4 anos e mandato de 2. Esses que tiveram mandato de 2 é que estão com o mandato vencendo agora e deixarão seus cargos. A partir de agora, todo mundo que for eleito vai ter um mandato de 4 anos, porque aí agora não vai mais coincidir e vai ser sempre uma renovação de 2 anos. Então, a cada 2 anos, sempre vamos ter eleições, embora os mandatos sejam de 4 anos, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse processo eleitoral específico e os patrocinadores que estão elegíveis aqui, nesse caso, tá? E um pouco mais sobre a DF-Previcon. Se na eleição de 2020 ela era uma entidade muito pequena que estava começando, hoje ela já está com 2 anos de gestão paritária, 4 anos de existência, mais de 1.600 participantes no plano e um patrimônio de quase 30 milhões de recursos previdenciários para pagar aí a aposentadoria dos nossos participantes, tá certo? É um grande polo que atrai portabilidade, temos muitos servidores que vieram do Serviço Público Federal, trouxeram o dinheiro da FUNPRESP para a gente administrar aqui. E temos a maior transparência possível no nosso site sobre os investimentos, sobre a seguridade, que vocês podem acompanhar no dia a dia, tá bom? Bom, a comissão eleitoral, vocês vão conhecer melhor o presidente daqui a pouco, o Fernando Costa, que ele o presidente vai participar aqui desse webinar apresentando alguns detalhes, e temos também a Nayara e o Alex. Então, existe um e-mail da comissão eleitoral que vocês podem sempre se comunicar com a gente para esclarecer dúvidas, quais vão ser todas publicadas no site, tá bom? E além da comissão eleitoral, a diretoria executiva participa aqui da coordenação dessa eleição, então casos omissos são decididos pela diretoria executiva, estamos sempre em conjunto aprovando o cronograma eleitoral e homologando o resultado quando ele acontecer, tá bom? O nosso processo eleitoral, dando mais detalhes aqui para vocês, ele é regido, então, por um regulamento eleitoral, o edital, que já saiu com as regras mais específicas do jogo, e é importante também observar o Estatuto da Fundação. Todos esses documentos estão lá no site, na área especial do processo eleitoral. Como eu expliquei para vocês, na eleição passada, foram eleitos participantes com mandatos diferenciados, apenas na primeira eleição. Alguns com 4, alguns com 2. Esses participantes com mandato de 2 anos é que estão saindo do cargo agora, tá? Então, os outros que vão continuar, os órgãos dos quais eles vêm não podem participar dessa eleição, por causa dessa vedação de 2 eleitos do mesmo patrocinador, né? Então, por isso que no caso do Conselho Deliberativo, não pode participar os servidores do Poder Executivo e do Tribunal de Contas. Por quê? Porque já temos 2 conselheiros com mandato de 4 anos, que vão até 2024, justamente do Poder Executivo e do Tribunal de Contas. Então, para essa vaga do Conselho Deliberativo, pode participar qualquer servidor da Câmara Legislativa e da Defensoria Pública. No caso do Conselho Fiscal, que é um órgão menor, tem apenas 4 participantes, não pode concorrer apenas o servidor do TCDF, porque o cargo do participante de 4 anos, que está lá e vai continuar até 2024, é justamente do TCDF. Então, para o Conselho Fiscal, a concorrência vai ser maior. Temos aí elegíveis, então, os servidores da Câmara, da Defensoria e do próprio Poder Executivo. Então, tem bastante possibilidades aí para concorrer, exceto se você for do TCDF, porque já está bem representado nos 2 conselhos com mandatos mais longos aí, tá bom? Cada candidatura deve ser composta por uma dupla de candidatos, né? Um titular e um suplente. Essa dupla tem que indicar para a comissão eleitoral quem é o representante dela, que vai ser responsável pelas comunicações com a comissão eleitoral, tá? E como fica isso durante o exercício do mandato? O suplente, ele pode sim participar das reuniões dos conselhos, com direito à voz, participar das discussões, mas se o titular estiver presente, ele não tem direito a voto. Se o titular não estiver presente, o suplente participa com direito a voto e a remuneração, da qual eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouquinho.
As inscrições já estão abertas, então é muito importante que vocês já se articulem com os colegas do seu órgão ou de outro órgão para formar essas chapas e se inscrever. Elas vão até o dia 13 de outubro. Temos mais 2 semanas aí. Ainda tem bastante tempo para vocês se inscreverem como candidatos. E claro, a votação vai ser só no final de novembro, então para votar também falta um pouquinho de tempo também. Então, depois que se encerrarem as inscrições, vai ter um período de campanha, e essa campanha como acontece? Ela é toda virtual, vai ter uma área específica no site da DF Previcon, em que vocês vão poder postar, enviar aqui pra gente, a assessoria de comunicação vai dar essa assistência para vocês, mandar as fotos, a plataforma, o que vocês gostariam de enfatizar como programa de trabalho, vídeos que vocês quiserem fazer, tá? E a gente conta com a nossa assessoria aqui para isso. E a votação? Ela acontece, então, de 30 de novembro ao dia 2 de dezembro. Ela vai ser totalmente eletrônica, não precisa se preocupar em vir até a DF Previcon. Você vai poder fazer isso pelo computador ou por um aplicativo mobile, que depois vai ser divulgado com um login e uma senha que você vai receber no e-mail que você do seu cadastro aqui. Então, vai poder participar plenamente, ainda que não de forma presencial, tá? Com toda a segurança possível. E o que vem com esse cargo de conselheiro, né, na DF Previcon? Primeiro, para concorrer, são os eleitos entre os participantes. Então, o mais importante, a condição mais importante é que o interessado seja participante do plano DF Previdência. Ou um participante patrocinado, como eu disse, aqueles que migraram ou que entraram depois de 2019 e têm o patrocínio do GDF, ou aqueles participantes individuais que não migraram, não estão no regime antigo, ou mesmo entrando depois de 2019, estão abaixo do teto, mas querem fazer suas economias aqui com a gente como se fosse um PGBL, eles também podem se candidatar. Além disso, há uma série de outras exigências e algumas das principais são as seguintes: ele precisa ser formado em educação superior, num curso reconhecido pelo MEC, tem que comprovar uma experiência profissional de pelo menos 3 anos nas áreas jurídica, administrativa, atuarial, financeira, isso tudo está lá no site, tá? Tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, e tem que ter reputação ilibada. A gente sabe que a Previdência Complementar passou por um período de muito estresse, alguns anos atrás, então, hoje em dia, a Previc olha muito para essa questão da reputação. Como se olha uma reputação ilibada? Bom, ele sendo servidor público, que é o nosso caso aqui, não pode ter sofrido um processo administrativo disciplinar, ter sido condenado, não pode ter tido nenhuma condenação transitada em julgado, né? E nem ter sido ter passado por algum evento que o deixou inelegível para algum cargo pela legislação eleitoral, tá bom? Não pode ter exercido atividade político-partidária nos últimos 2 anos, esse é um ponto importante também. E agora, um ponto que é o mais específico aqui da Previdência Complementar. Todo conselheiro ou dirigente, diretor inclusive, precisa, 1 ano após a posse, obter uma certificação técnica específica da Previdência Complementar. Existe uma portaria da Previc que diz quais são as certificações aceitas, ela está no nosso site, na área eleitoral, tá? E a mais comum, a que todo mundo aqui tem, inclusive eu na diretoria e os conselheiros atualmente em exercício, que é uma da Ambima, a Associação dos Mercados de Capitais, que se chama CPA 20. Ela é mais voltada para o mercado financeiro, mas não é uma certificação muito árdua de se obter. Nós temos conselheiros aqui que não são de área de finanças e que passam tranquilamente nessa prova. E para isso, depois que vocês entrarem, forem eleitos, vocês vão poder contar, inclusive, com o nosso apoio para essa prova, porque nós pagamos a inscrição para a certificação, já que é uma exigência, né, da gente aqui, e também um curso online, que é muito bom e ajuda muito nessa prova. Então, não tenham medo dela, o mais importante é que vocês participem, tá? E, bom, não é só obrigação também, né? Tem os direitos e algumas prerrogativas aqui para ser conselheiro. Para começar, tem estabilidade. Então, nenhum conselheiro tem um mandato sob risco nenhum, nem por motivos políticos ou por qualquer outro tipo de motivo, porque não é um mandato político, ele é um mandato eleito, inclusive os indicados pelos patrocinadores. Então tem estabilidade, uma vez eleito você vai ficar aqui pelos 4 anos, a menos que, claro, você queira renunciar e perca o interesse, né? E o mais legal é que tem uma remuneração, né? Então, cada conselheiro faz jus a uma remuneração de R$2.000
por mês, ao ter participado de pelo menos uma reunião. As reuniões dos conselhos são mensais, já tem um cronograma anual que os próprios conselhos decidem no início do ano, tá? Então, ele tem uma remuneração, tem alguns quebrados ali, isso tudo tá no nosso site, mas é um adicional aí da sua remuneração. E o mais importante, né, o direito e o privilégio que eu considero de participar do conselho é que você vai fazer parte da gestão da sua previdência, né? Vai tomar as decisões principais sobre a política de investimentos, sobre as regras do plano de benefícios, como o orçamento da entidade, como o dinheiro da sua taxa de carregamento é gasto aqui pela DF-Previcon, vai poder fiscalizar se as decisões da diretoria estão sendo bem técnicas, né? Porque tudo aqui é muito baseado técnico e o Conselho Fiscal tem acesso aí, então, a todas as informações para ver se está todo mundo trabalhando direitinho. Porque, afinal de contas, a DF-Previcon faz gestão de recursos de terceiro. A gente tem um dever fiduciário, que é aquele dever de cuidar do patrimônio dos outros. Então, por isso, a gente chama vocês que têm um patrimônio aqui com a gente a vir ajudar a gente na gestão e a fiscalizar também se está todo mundo trabalhando direitinho, tá bom? Como você vai poder acompanhar esse processo eleitoral? A gente tem uma área específica no site que tem todos os formulários de inscrição, os documentos que regulam o processo, como eu mencionei, o regulamento e o edital, e a própria área de campanha que vai ser aberta, então, a partir de novembro, quando encerrarem as inscrições, tem um período de pausa e depois já começa para vocês se articularem, homologarem as chapas e tudo isso, divulgar o resultado das inscrições e começar então a campanha aí. Aguardamos então vocês se inscreverem e virem com uma campanha com muitas propostas para que possam ajudar a gente aqui a tornar a DF-Previcon uma entidade melhor ainda do que ela já é, e ela já é hoje uma entidade de excelência no serviço público do Distrito Federal e entre as entidades de previdência complementar. A DF-Previcon hoje, ela já tem uma maturidade equivalente a entidades muito mais antigas, como a própria FUNPRESP, né? Nós temos aqui, oferecemos produtos e temos regras de governança que já são bastante sofisticadas. Isso tudo facilita o seu trabalho, que vai ser conselheiro aqui. Então, convido você então a se inscrever, agradeço a participação aqui no webinar. Eu vou passar a palavra então para o presidente da Comissão Eleitoral, o Fernando, e depois, no final, a gente vai estar de volta, eu também estarei de volta, para eventuais perguntas que vocês tiverem, tá bom? Obrigada, então, chamar o Fernando. Posso falar? Pode. Boa tarde a todos que estão participando aqui da nossa webinar. Obrigado pela audiência. Dando continuidade aqui ao nosso processo, ao nosso webinar em relação ao processo eleitoral. Como já bem apresentado pela nossa diretora-presidente, eu sou o Fernando Costa, estou na presidência da Comissão Eleitoral desse ano, de 2002. Também acumulo o cargo de assessor jurídico da Fundação, que é um órgão colegiado aqui, temporário, junto com Alex e Nayara, que fazem parte também e são assessores administrativos da Fundação. Então, nessa segunda parte da nossa webinar, eu vou tratar especificamente dos mecanismos para a candidatura das duplas, tá? E quem é que pode votar em relação ao plano da Previdência. Então, no primeiro momento, a votação será 100% eletrônica. Nós fizemos uma contratação de uma empresa via licitação, tá certo? É uma empresa que tem experiência, know-how na área de tecnologia, de votos eletrônicos, totalmente criptografada,
O participante que tiver cadastrado na nossa base receberá uma senha temporária e posteriormente ele irá mudar para durante o período de votação ele poder participar do nosso processo de eleição. Para facilitar e para ter conforto também para todos os participantes, essa votação ela pode ser feita pelo notebook, pelo tablet, pelo celular, qualquer mecanismo que tenha acesso aí ao portal, que será divulgado posteriormente, tá? Junto com a senha provisória para cada servidor que tiver, que vá participar desse processo. Essa empresa também ela é passível de auditoria externa, tá certo? Então tem todo o mecanismo que quem quiser depois questionar como é que se deu o processo eleitoral via votação eletrônica, ela tá disponível para isso. O período de votação ele vai ocorrer de 30 de novembro, a partir das 9 horas do dia 30 de novembro, até dia 2 de dezembro às 18 horas, ou seja, inicia na quarta-feira, do dia 30 de novembro às 9 e encerra às 18 horas da sexta-feira. Então, todo servidor vinculado ao plano DF Previdência é muito importante exercer esse direito de voto. É um momento que cada um que poderá participar, eleger o seu candidato e concretizar aí esse exercício que é dito em todos os normativos aqui da Fundação. Então, quem é que poderá votar? Pela regra do regulamento eleitoral, poderão votar todos aqueles que tiverem inscrito na base do plano DF Previdência até o dia 17 de outubro de 2022. Isso é uma regra do regulamento eleitoral, onde ele fixa 45 dias antes da eleição. Então, como a eleição se inicia no dia 30 de novembro, a data de corte aí daquele servidor que vinculado ao plano Previdência seria até aquele inscrito até o dia 17 de outubro de 2022. Vale lembrar também que todos os conselheiros eles são remunerados, tá certo, pessoal? O conselheiro titular e o suplente ele só é remunerado quando ele exercer o cargo da titularidade, tá certo? Ele tem aquele direito de voz, não tem o direito de voto, mas se ele exercer a titularidade, ele também recebe a remuneração que costuma ser mensal, né? Todos os conselheiros se reúnem mensalmente durante todo o seu período de mandato. Hoje nós temos fixado o valor de R$ 2.000, 74,38 centavos, tá certo? Para cada conselheiro que participar na reunião. A campanha eletrônica, ela vai se dar após o período de inscrição. Então, as inscrições vão encerrar no dia 13 de outubro, vamos analisar toda a documentação daqueles candidatos que se inscreveram, tá certo? E aí, ultrapassado esse período de uma eventual pugnação, tá? Nós vamos publicar os habilitados, certo? Que são todos aqueles candidatos que foram hábeis a participar do processo eleitoral como candidato, e aí sim inicia a campanha eleitoral no dia 3 de novembro. A campanha eleitoral ela é de forma eletrônica também, mas nada impede que cada candidato faça sua campanha no seu órgão de origem presencial, lembrando que com o retorno, né, dos trabalhos presenciais é muito importante que cada candidato também procure, né, os participantes que estejam vinculados ao plano de previdência para expor a sua proposta e participar do pleito. E nós também damos esse suporte, a assessoria de comunicação também vai dar essa ajuda, o material também de campanha será hospedado no nosso site, até para divulgar também e ampliar essa campanha eleitoral, e ela vai estar disposta até um dia antes do período eleitoral. Então, homologou a inscrição, publicamos até o dia 3, no início do dia 3 de novembro, a gente inicia e ela fica hospedada aí no nosso site até um dia antes da votação. É muito importante também que não só os candidatos, mas os participantes na qualidade de votantes nesse processo eleitoral, eles tenham conhecimento de todos os documentos do processo eleitoral que, como bem dito pela Regina, está hospedado no nosso site. Nós temos uma aba específica que trata do processo eleitoral de 2022, onde tanto o candidato como aquele participante que queira votar, ele vai ter acesso ao regulamento, ele vai ter acesso ao cronograma, ele vai ter acesso às decisões da diretoria executiva, que inclusive nomeou a comissão eleitoral desse ano, ele vai ter acesso ao edital de convocação e principalmente os modelos de requerimento, que é aquele candidato que vai preencher, que é uma versão que está editável no Word, como a declaração também do candidato, que são os documentos essenciais para fazer a inscrição. É muito importante também que tanto os candidatos como os participantes eles leiam o nosso estatuto, leiam o nosso regimento interno e leiam também o regulamento eleitoral para que tenham acesso, né,
todos os normativos internos e tenham conhecimento de como que se dá o processo eleitoral, as atribuições dos conselheiros, tanto conselheiro deliberativo como conselheiro fiscal, como é que se dá essa gestão dentro da entidade. Lembrando que o nosso estatuto ele é um documento que ele é previamente aprovado pela Previc, que é o órgão governamental que fiscaliza a fundação. Inclusive, é o órgão também que ele determina quais são os documentos de habilitação para a investidura no cargo de conselheiro, a certificação, como bem mencionado também pela Regina. Inclusive, na nossa aba do processo eleitoral desse ano, nós temos um link lá que traz orientações gerais derivadas da Previc. É um link bem didático, onde vocês todos vão ter acesso, principalmente os candidatos, o que é passivo de fiscalização. São normativos que são vinculados e são embasados principalmente nas melhores práticas de governança, para que tenha um engajamento melhor do participante e ele tenha esse interesse na representação paritária nos colegiados. E nesse ponto específico, ele participa também de documentos importantes da entidade, que seriam uma eventual alteração de estatuto, uma alteração do regulamento, uma alteração do regimento interno, como também bem mencionado pela Regina, ele participa do orçamento, ele participa da política de investimento e demais normativos que são muito importantes para a governança da Fundação. Então nós convidamos nesse momento, não só os candidatos, mas também como os participantes que já estão vinculados ao plano da Previdência, que têm acesso a todas essas informações que dão continuidade aí à governança da entidade. E no momento mais para frente, né, a gente também vai inserir, isso é também mais voltado também para os candidatos, um sistema de perguntas e respostas frequentes. Tá? A gente vai hospedar no site, já recebemos alguns questionamentos via e-mail, no nosso e-mail da Comissão Eleitoral, que também está disponível no nosso site, que é comissãoeleitoral@dfprevicom.com.br. E nesse momento, nesse aspecto, já respondemos alguns questionamentos e posteriormente nós vamos subir um link que trata especificamente de perguntas mais frequentes para dar uma orientação, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, nós estamos também aqui para estar esclarecendo esses pontos. E reforçamos, é muito importante a participação de todos nesse processo eleitoral de 2022, para que haja um engajamento, para aqueles que estão vinculados ao plano de DF Previdência. Então, você que é participante, não só como candidato, mas também como aquele hábil a votar, nós convidamos para que você abrace a sua fundação de Previdência Complementar, né? Que pense no futuro, que é essencial para uma boa governança da fundação. A fundação, como eu disse, ela submete à fiscalização da Previc, que é o órgão governamental competente, mas também ela passa por auditoria externa, né? E ainda tem os próprios participantes com a sua representatividade nos conselhos deliberativo e fiscal, que estão aqui aptos a fiscalizar a boa governança da entidade. Tá? Então, pessoal, nesse aspecto, essas são as principais diretrizes, os principais mecanismos. Tá? Fique à vontade para fazer as suas perguntas e respostas, estamos aqui disponíveis. E agora eu passo a palavra aqui para o nosso assessor de comunicação para a gente fazer as deliberações finais. Um abraço. Muito obrigado, então, Fernando e Regina, pelos esclarecimentos. Chegamos aí ao fim da nossa webinar. Então, pessoal, olha, contamos com a participação de todos. Inscrevam-se, participem do processo eleitoral. É uma decisão muito importante, é um momento muito importante aí para o futuro da Fundação e para o futuro de cada um de vocês, né? Então, a gente continua à disposição aqui. Vamos esclarecer agora, esse momento agora a gente vai esclarecer as dúvidas. Podem mandar no chat. Inclusive, tem uma dúvida agora aí. Pode fazer a leitura da dúvida para nós então, Fernando, por gentileza. O Rodolfo Meirelles Silva, ele faz um questionamento. Essas reuniões dos conselhos são geralmente presenciais?
Eu posso responder, deixa eu sentar aqui do seu lado, então, Fernando. Olá, pessoal. Como eu participo normalmente das reuniões do Conselho Deliberativo, eu mesma vou responder essa pergunta. As reuniões, elas são híbridas, né? Nós temos reuniões presenciais e virtuais também. O Conselho Fiscal, normalmente ele faz virtual. Inclusive, nesse momento, está tendo uma reunião do Conselho Fiscal atual, enquanto a gente está fazendo o webinar. E está sendo toda feita por vídeo, né? O Conselho Deliberativo já teve uma reunião essa semana que foi presencial e a próxima vai ser virtual. O Deliberativo se reúne presencialmente com mais frequência do que o Conselho Fiscal. Mas isso é deliberado pelos próprios conselhos, não existe uma exigência estatutária. Os próprios conselheiros, ou presidente do conselho, cada órgão desses tem um presidente, né, escolhido pelos seus pares, eles mesmos decidem e entram em acordo se a reunião seguinte vai ser presencial ou virtual. Então não há nenhuma objeção prévia a que as reuniões sejam virtuais. Isso. Obrigado aí pela pergunta, Rodolfo. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós não encerramos por aqui, tá? Continuem, nós continuamos à disposição aqui nos nossos canais de comunicação, nas redes sociais da DF Previcon, tá bom? Nós agradecemos a todos aí que estiveram presentes, a nossa equipe, nossa diretora-presidente, o Fernando, o presidente da Comissão Eleitoral, e continuamos à disposição. O nosso site tem todas as informações, basta vocês acessarem dfprevicon.com.br. Lá nós temos um banner lá, Processo Eleitoral 2022, lá tem todas as informações, tá? Pertinentes ao processo eleitoral, e continuamos à disposição. Nossa conversa não termina por aqui. Agradeço a todos aí pela participação e muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Até a próxima. Não, né? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, boa tarde.